Boa tarde a todos vocês. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, que isso muito me incentiva a estudar a doutrina para fazermos justamente essa divulgação que todos nós estamos aprendendo. Ninguém sabe tudo. O que eu trouxe hoje para nós aprendermos junto é a lei de causa e efeito, justiça divina em ação. Primeiro eu vou ler uma paginazinha para a gente nos harmonizar. E é preciso o cultivo dos sentimentos. A tendência dos homens são nitidamente ligada ao seu fórum íntimo. Todos sentimos o que fazemos, mesmo nas vezes que fazemos irrefletidamente. Os sentidos, embora desequilibrados, estão presentes. Os momentos perigosos do ser humano são sempre apressados quando desse lapso de controle, é claro, muitas vezes nada influenciará mais o homem do que a ocasião. Os pensamentos são como os ventos, fazem oscilar as folhas, mexem com os cabelos, mas o sentimento coloca em perigo a personalidade do homem e muitas vezes toda a sua estrutura. No entanto, no momento exato que tem que acontecer, acontece. Mas nesse momento exato, se o homem colocasse em evidência os seus sentimentos básicos, nada tão grave poderia acontecer. Portanto, fuja das ocasiões em que eu o aguardarei. Essas são as palavras do Mestre Jesus. Essas palavras estão escritas com letras bem claras no coração do homem por sua própria consciência. São palavras sagradas, mas o homem, preocupado com a sua hora presente, esquece-se do seu equilíbrio interior, deixando para trás seu viver. E, no entanto, muitos espíritos estão atuando no mundo espiritual. São falanges inteiras que se lançam no plano, atuando sobre os homens. São os espíritos querendo revanche, e se assim não fora, existe uma leve e perigosa deles atuando sobre a mente dos homens, transmitindo toda sorte de influência, tais, fazendo com que o homem se desequilibre e comete grandes atos cheios de vinganças, muitas vezes sem muito motivo aparente. A avalanche de correntes de destruição está investindo sobre o plano desequilibrando, por isso que o momento atual é perigoso e tenebroso, envolta em densas penumbras. Essa página foi uma página de Francisco Cândido Xavier, foi ditada pelo Espírito de Emmanuel. Ela está muito atualizada para nós, com a lei de causa e efeito e justiça em ação. Quando nós falamos de nossa justiça em ação, o nosso ponto principal na doutrina espírita é a reencarnação. É o nosso melhoramento íntimo para que possamos ascender mundos mais ditosos. Mas precisamos fazer o dever de casa. Porque muitas das vezes nós almejamos irmos para planos bem elevados e nos esquecemos de uma coisa, que tudo começa aqui no plano físico. Nós seremos do outro lado, depois que partirmos desta vida, não seremos nenhum santo, nem vamos ser anjo, nós vamos ser aquilo que cultivamos nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. Então, é preciso que nós começamos a melhorar intimamente. Quem é o Oswaldo? É essa pergunta que cada um de nós deve fazer a si mesmo. Eu estou dizendo, eu, Oswaldo, quem sou eu? Estou aqui por simplesmente de passagem. Para quê? Para aprender. E às vezes o aprendizado é tão difícil que a gente diz assim, eu acho que não tem jeito. Mas há uma lei que diz assim para nós,
há solução para tudo. Mas nós esquecemos disso, dessa solução naquele momento difícil. E às vezes nós até perguntamos a nós mesmos, o que eu fiz a Deus para sofrer tudo isso? Mas essa própria lei divina não está para nos punir, ela está para nos dar oportunidades de melhorarmos. Se no passado fomos alguém muito ruim, hoje nós já somos melhores. Quem de nós aqui, quando lá embaixo, na barbaridade, né, não fizemos tantas e tantas coisas? Hoje nós já estamos melhorando. Por que já estamos melhorando? Porque nós já começamos a nos doar um pouco para o outro ser humano que precisa de ajuda. Às vezes nós não podemos fazer nada, mas só darmos um bom dia já tira aquele espírito daquele pensamento que ele está. Então nós vamos observar o quê? Nesse caminho da evolução, nós já chegamos a um patamar bem alto, mas precisamos ainda andar bem mais alto ainda, porque não é só aqui, não é só esse momento. A justiça segundo a doutrina espírita não é uma punição ou recompensa, como muitas vezes no entendimento das religiões tradicionais, mas sim uma lei natural que estabelece o equilíbrio entre as ações e as consequências. Essa justiça reflete as leis de Deus e serve como um guia para os espíritos alcançarem a evolução e o aprendizado. No Espiritismo, acredita-se que a justiça não é cega, mas sim está impregnada de misericórdia, permitindo aos espíritos sempre que a chance e redenção de evolução. Isso quer dizer o quê? Que nós, quando, lá no início, para aqueles nossos irmãos que gostam de ler a Bíblia, logo no início da Gênesis, tem uma frase muito interessante, que no princípio criou Deus, o céu e a terra. Porém a terra estava vazia e nua, e o Espírito de Deus vagava por cima das águas. Disse Deus, faça-se a luz que deveria refletir a criação. Observam essa frase, faça-se a luz. Ele não fez a luz sozinha. Quando nós ouvimos que Jesus é o governador da terra, ele já estava acompanhando todo esse processo que estava na terra, e uma das vindas mais difíceis de um espírito, de um quilate daquele que era Jesus, chegou aqui e veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E nós encontramos isso tudo registrado lá na Bíblia, em Mateus, e a gente vai observar que tudo isso já não passa mais despercebido por nós. Por quê? Porque nós já temos ouvidos e olhos de ver. Temos ouvido para ouvir e olhos para ouvir, para ver. E aí nós observamos como que o planeta Terra, na atualidade, está sofrendo um grande embalo, uma grande confusão que está existindo entre nós. E aí nós perguntamos, que eu já ouvi evangélicos perguntarem e dizer assim para mim, aonde está Deus para permitir isso tudo? E eu disse a ele, ó, eu não posso te responder. Mas vocês sabem tudo? Eu digo, nós não sabemos tudo. Estamos aprendendo alguma coisa como vocês estão aprendendo. Só que nós aceitamos uma evolução, vocês aceitam uma criação. Aí se torna muito difícil de responder essa pergunta. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha família toda a minha família são evangélicos. O único que saiu a ovelha negra da família fui eu. Que já com 12 anos de idade eu questionava muita coisa. E aí, quando vem justamente a justiça divina opera por meio da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós estamos sofrendo agora foram que nós fizemos algo para sofrer isso. Ninguém está aqui passando nesse planeta de férias. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui sem precisar fazer alguma coisa pelo outro. Quando nós fazemos pelo outro, não estamos fazendo nada, nós estamos fazendo por nós mesmos.
que é quando nós começamos a trabalhar a paciência, a tolerância, não é? E aí, nós temos um momento conosco que ele diz assim: o silêncio é a base que tem o encarnado de grande valia para a sua atuação. Com o silêncio, é importante o silêncio, é a causa ou o sintoma principal da fé. Quem guarda silêncio está formando em seu redor uma condensação de fluidos bem vacejas que serão distribuídos aos seus irmãos necessitados. E quando este ato se consome, também o homem está em comunhão estreita com seu ponto de apoio, que é o seu coração. Guarda de todos os sentimentos, porque não, diz-lhe, um manancial de energia, fonte de habilitação e da dor e do ser humano. O que isso quer dizer? Às vezes, aquele que tem mais de 50 anos deve ter ouvido seus pais falarem, né? Que o silêncio fala muito mais do que 1000 palavras. É aquele sentimento que a gente observa no outro quando ele se cala, diz assim: poxa, agora ele está falando algo que eu começo a compreender, não tinha compreensão a respeito disso. E vocês, muitos aqui sabem muito disso, né? Que vocês trabalham com cura, e naquele silêncio, essa energia começa a interagir. Nós com o próprio paciente, o paciente com nós e com a espiritualidade. Porque nós não fazemos nada sozinhos. Nós apenas somos o quê? Um instrumento para ajudar o próximo. Mas, ao mesmo tempo, esse instrumento que somos nós, estamos recebendo também essa cura para os nossos pensamentos, para as nossas ações. E quando... Eu estou enrolado. O perdão é uma das principais ferramentas da justiça divina. No Espiritismo, Deus não pune, mas oferece ao Espírito a oportunidade de aprender com seus erros e se redimir. Às vezes nós pensamos assim: pedir perdão? Vou me rebaixar em pedir perdão? Ninguém se rebaixa quando pede perdão. Mas se o outro não perdoar, aí já é problema dele. Porque a minha parte eu fiz. Se ele não quis me perdoar, é ele que vai ter que carregar, como o jovem costuma dizer, né? Vai ter que carregar esse lixo com ele. Então, quando nós pedimos perdão e outros dizem assim: mas eu não te perdoo. Então, tchau, tudo bem para você. E aí nós seguimos o nosso caminho, porque no momento que você se coloca a pedir o perdão, você já se elimina si próprio daqui, carregar aqueles pensamentos. Por que nós conseguimos carregar um sentimento de ódio com a gente 24 horas por dia? E não conseguimos carregar aquele que a gente ama, que a gente gosta 24 horas por dia? É uma grande diferença, né? Porque o amor muitas das vezes não marca, mas o ódio marca muito mais a gente. Entender as dificuldades da vida, muitas vezes as pessoas questionam a justiça divina. Entretanto, o sofrimento e a dificuldade aparente e justa, no entanto, o Espiritismo nos ensina que o sofrimento, em grande parte, uma oportunidade para a evolução. E aí, nessa pergunta do Livro dos Espíritos, que está aqui, que é o Pentateuco, na pergunta 733, entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Isso é Kardec perguntando aos espíritos. E aos espíritos responde assim: essa necessidade enfraquece no homem à medida que o espírito se sobrepuja à matéria, ou seja, que ele esteja acima da matéria. Assim, é como podeis observar, o horror da destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. E aí nós vemos que
o desenvolvimento intelectual nunca segue o desenvolvimento espiritual. O intelectual está sempre lá em cima e a nossa parte moral está cá embaixo, muito difícil de nós entendermos. As provas e expiações enfrentam duramente a vida, são elementos da justiça divina que não visa nos punir, mas nos ajudar a crescer espiritualmente. Cada desafio é uma chance de aprender, corrigir os erros passados e desenvolver virtudes com a paciência, humildade e compaixão. Esta compaixão nos tem levado a uma coisa muito interessante. O amor é o alimento, é o néctar da flor que alimenta os pássaros, que dá vida à vida, que vive nesse plano terra. Portanto, meus irmãos, quem mais fala é aquele que mais silencia, e é aquele que se queda em contemplação. Obra majestosa do Criador é falar com Deus. O silêncio emoldura a alma. A alma se coloca como um veículo das fontes eternas, de luz e de paz e de amor. Quando nós falamos nesta luz, nós observamos que no início da criação, tudo isso aqui era um caos. E sendo um caos, necessitava da luz. Como eu disse a vocês, lá no início, e poucos os estudiosos da Bíblia atentam para esse detalhe dessa pequena frase, que Deus não foi egoísta de dizer, eu vou fazer a luz. Ele disse, faça-se a luz. Ele delegou a terceiro para que fizessem a luz. Então vocês olhem que o Supremo Criador do Universo, ele não se coloca numa posição de orgulho. Ele diz, façamos a luz. E ele não fez. Ele mandou que fizesse. E essa criatura que estava comandando aquela pleiade de espírito na formação do planeta era Jesus. Se nós formos atentar para tudo isto, nós vamos ver que o maior martírio dele foi quando ele veio estar junto de nós. Que todos nós já lemos, já ouvimos, já vimos em filme, já vimos numa série de situações. E aí todos nós, quando vemos ele crucificado, achamos aquilo ali um ato muito horrível. Pior não foi aquilo. Pior foi o descaso nosso que fizemos com ele. Aí nós perguntamos, mas como? Será que nós não passamos por lá? Será que não fomos aquele que dissemos assim, solta Barrabás e crucifica Cristo? Se a reencarnação nos mostra isso, nós estivemos lá. Já pensou se Deus fosse vingativo? Nenhum de nós estaríamos aqui. Já teríamos partido para outras e outras e outras, mas não. É nos dada a oportunidade de fazermos as pazes com os nossos pensamentos e as nossas consciências. Os tempos podem mudar, os sentimentos fraternos nunca mudam. Os sentimentos do homem no seu raciocínio, a sua fala, coloca na categoria do humano, mas muitos não procedem como tal. Sempre agridem e colocam seus irmãos ante aos seus atos aviltantes. Não mantém a categoria de ser humano. Como o homem se transforma assim, a ponto de aviltar-se como essas atitudes. O ser humano está se precipitando no caos da transformação do seu próprio ego. Sentimos que os humanos estão se tornando indomáveis, permitindo assim que a sua conduta seja modificada. Isso está falando de um ato acontecido recentemente, não convém nem a gente falar nesse ato. Todos acompanharam aquela bárbara que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, né? E ali eu cheguei a ouvir
pessoas, até mesmo espírita dizendo, todos eles mereceram. Eu respirei fundo para responder. Eu falei assim, e se fôssemos nós também merecíamos? Aí ele falou assim, não, mas aí é outra categoria. Eu disse, não, não é outra categoria. Nós estamos inseridos, nós estamos todos juntos nessa evolução. Uns podem estar um pouquinho à frente, mas é necessidade dar a mão àquele que ainda não sabe. Termos a compaixão, termos a humildade de esticarmos a mão para ele. Se ele não quiser ajuda, não tem problema. Fazemos uma prece por aquele nosso irmão. Porque se nós estivéssemos no lugar dele, nós não queríamos que alguém fizesse alguma coisa por nós. E os nossos pensamentos têm muito poder. Vocês já usaram esse pensamento, principalmente a mãe. Eu acho uma coisa muito interessante com as mães. A criança com 2 anos se machuca, aí vem chorando. Aí a mãe diz assim, eu vou dar um beijinho que passa. Aí dá um beijinho, ele diz assim, passou, mãe. O que é isso? É um ato de amor. É em pequenas coisas que o amor se manifesta, não é nas grandes coisas. As grandes coisas é muito mais fácil, mas na pequena, ali, que nós não vemos, não sentimos, mas vemos no olhar de uma criança. Quando nós pegamos uma criança e damos, às vezes, uma balinha para ele está chorando, dá uma balinha para ele, aqueles olhos chegam a brilhar. Chega a ter um brilho majestoso. Eu presto muita atenção nessas pequenas coisas. Deixa eu ver que aqui eu me perdi um pouco. Portanto, compreender a justiça divina é entender que nossas ações têm consequências, mas também que cada espírito tem a chance de aprender, crescer e se purificar por meio das oportunidades de evolução que são dados ao longo das suas encarnações. O século XXI, que nós já estamos no século XXI, já há mais ou menos há 25 anos, então nós já estamos mais adentro desse século XXI. Novas descobertas. No sistema planetário, muitas modificações se darão. Estejam certos que o entendem hoje, nada valerá a face que entenderão amanhã. Porque é essa manifestação, porque o homem está no limiar do século XXI. Este será de grandes modificações em todos os sentidos, até no coração do homem que acordará dessa inércia que se propôs. Nós estamos vendo isso acontecer. O século XXI, nós estamos adentrando para dentro dele, nós temos uma ferramenta maravilhosa para nos desvirtuar dos nossos pensamentos, que é o celular. Ali a gente tem tudo e precisamos, às vezes, filtrar. E, às vezes, se nós não se cuidarmos, ficamos viciados em celular e ficamos passando horas e horas, tudo naquilo que está ali parece que é uma verdade para nós, né? E aí, nós então fazemos o quê? Ficamos aturdidos dentro desse altos e baixos do nosso século XXI. E uma das coisas que está vindo bem séria por aí é justamente uma coisa. Problemas cardíacos está acontecendo em alta escala. Depressão, nem se fala. Por causa de quê? Por causa justamente do celular. E às vezes nós não damos muita atenção a isso. Sabe por quê? Porque o celular é muito mais chamativo do que aquilo que o outro está fazendo. Nós até esquecemos de determinadas coisas. Por exemplo, na minha época, nós íamos para uma mesa para almoçar. Hoje, uma mãe chama o filho através do celular que está lá no quarto, bem pertinho, que era só dar um grito que ele vinha. Então, tamanha tecnologia e nós estamos nos afastando do outro ser humano. Nós não estamos sabendo ainda o que é
essa energia do amor, essa energia da bondade, essa energia da igualdade, essa energia do sentimento, nós não estamos tendo mais. Por quê? Por causa dessa ferramenta, que nós com um dedinho só vamos buscar o que queremos, não aquilo que precisamos. E a gente só quer ouvir aquilo que nos interessa, que faz bem ao nosso ego. Aquilo que machuca, e eu não quero saber disso não. É muita coisa para minha cabeça. E com essa modificação, tudo no caminho para o caos, e é bem verdade, mas a destruição é necessária quando se quer construir algo. E para as descobertas e achados perde a importância, tudo que se deixa não tem mais, tudo o que se deixa não tem mais sentido, somente mera referência ao fato, nada mais. Então o passado não conta? Em alguns setores, sim. Serão necessárias experiências para as modificações que se darão no plano da Terra, contudo, como o desvendar do século XXI. No que se refere à modificação, não serão bem modificações, mas sim descoberta. De nada valerá tudo aquilo que se armazenou e o mesmo que pensar que o verde é verde, mas no fundo, quando o conhecemos, ele tem tonalidades de azul. Tudo que se aprendeu serviu para determinar um tempo. E assim nós encontramos o quê? Nem tudo aquilo que nós encontrávamos, nem tudo aquilo que nós aceitávamos lá embaixo, hoje nós temos um pouco mais de conhecimento que a gente já não aceita determinadas coisas. Por que não aceitamos? Porque hoje nós observamos que o nosso sentimento começa a falar muito maior. A nossa razão deixa de ser razão e não emoção. Porque nós aderimos muitas coisas através da emoção. Quando nós colocamos razão e a emoção, as duas juntas, e aí nós não sabemos onde nós vamos partir. Por quê? Porque tem momentos que elas se confundem. Razão e emoção. E aí tem uma frase que é muito interessante. Qual é o melhor, você ser feliz ou ter razão? Melhor ser feliz do que ter razão. O ser humano está ligado na sua formação genética, como essa está ligada a uma bagagem espiritual, aquela que acompanha a sua peregrinação nas encarnações. O espírito é único e único. Quando nós vemos o espírito único e único, na criação, nós vemos que a própria genética, ela fez o quê? Quando começou a estudar a nossa genética, ele encontrou uma coisa interessante, que hoje, no século XXI, a nossa genética foi mudada. Por que eu estou dizendo isso? Porque as drogas, o álcool, modifica a genética do ser humano. Que até a quarta geração de quem bebe, quem usa droga, o filho vai sofrer com essas consequências. Não é palavra minha, não, é palavra da ciência. E aí, você começa a ver isso tudo e diz assim, ué, mas aí como é que fica a criação? Ué, a criar o corpo físico é uma coisa. O corpo espiritual já é outra matéria. Essa outra matéria do corpo espiritual, ela é formada da energia cósmica universal, que também dá origem ao corpo físico. Vocês já observaram como é que nós temos responsabilidades conosco mesmo? E o século XXI vem nos mostrar isso. Tudo aquilo que lá embaixo não tínhamos alcance, hoje nós temos alcance. E eu acho uma coisa interessante
quando Kardec diz uma frase assim: o dia que a ciência, que o espiritismo convergir com a ciência, deixa o espiritismo e siga a ciência. Isso ainda não aconteceu, não. Então vocês veem, 150 anos, um século e meio, ainda continua a mesma situação, os mesmos desafios, e ele ainda coloca uma coisa muito interessante, que eu vou repetir. Se algum dia o espiritismo convergir da ciência, que quer dizer o quê? Se a ciência for mais verdadeira do que a parte espiritual, deixe a parte espiritual e siga a ciência. E isso ainda não aconteceu. A ciência anda sempre de par e liga com o espiritismo. Que recentemente, uma pesquisa que foi feita, quiseram ter uma prova do que era o espiritismo, do que era o espírito na matéria. E aí ele provaram. Se vocês quiserem ver isso, está lá. Eu agora não lembro direito o site, mas eu vou lembrar e eu passo para vocês quem quiser. O homem atual é também influenciado pelo meio da sociedade em que vive, pelo convívio com outros companheiros que muitas vezes foram amigos ou mesmo comportamentos de outros grupos. Tem uma parcela do momento presente ou também, como aqui vieram fazer, são expiações que o espírito purga nas suas dívidas. Quando nós formamos o nosso grupo, não sei se passa isso por vocês, mas nós encontramos alguém dentro do grupo e dizemos assim, vimos ele pela primeira vez, dizemos assim, eu conheço essa pessoa, não sei de onde, mas nunca viu, mas conhece. Eu lembro de uma das viagens que eu fiz ao Oriente Médio, eu encontrei com um indivíduo e ele, falando no árabe bem fluente, eu falo um pouco, e aí ele virou para mim e disse assim, eu te conheço de algum lugar. Eu disse, talvez nós tenhamos tido alguma passagem em algum lugar. Ele virou para mim e disse assim, você não é militar? Eu digo, não, não sou militar. Ele disse, então eu conheço alguém muito parecido com você. Aí eu falei assim, não vou entrar em detalhe, porque não vai ter isso. E quando foi mais tarde, 3 dias depois, eu fui convidado para ir numa sinagoga. Quando eu cheguei lá, ele me olhou assim e disse assim, eu sabia de onde te conhecia. Passei a entender por quê. Eu pediria ao casalzinho aí do lado que pudesse parar de conversar um pouquinho, porque atrapalha às vezes aqueles que estão ouvindo, tá? Muito obrigado se vocês puderem fazer isso. Sim, muita emoção e também muito acerto, ou também erros. Tudo isso está misturado em sua personalidade e o espírito voltará triunfante daquilo a que se propôs. Caso encontro, é claro, meio propício, pois quando ele o encontra, o encontro é adverso, uma perde e para a sua experiência. Nada se consegue então. O que acontece? Nós às vezes podemos nos encontrar em ocasiões totalmente diferentes. Agora, quando compartilhamos o mesmo pensamento e as mesmas ações, aí tudo se torna mais fácil. Por que se torna mais fácil? Porque falamos a mesma linguagem. Falamos a mesma linguagem do amor. Falamos a mesma linguagem da compreensão. Falamos a mesma linguagem da tolerância. E a mesma linguagem da paciência. Porque muitas das vezes não é fácil se ter paciência. Né? Eu ouço às vezes mãe dizer assim, eu já não tenho mais paciência. Então quem perde, já perdi a paciência. Você já viu quem perder aquilo que nunca conquistou? A minha era sempre assim. Dizia, Oswaldo, eu já não tenho mais paciência com você. Aí eu dizia assim para ela, você não tem paciência porque você nunca teve. E ela achava ruim comigo. E então há uma necessidade constante de vigilância e é primordial que o encarnado conheça as regras básicas que alicerçam o ser humano. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que queres receber. Palavra de Jesus, só que ela está um pouquinho diferente para nós entendermos. O que quer dizer isso? Não façamos ao outro
aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito na gente, né? Mas muitas das vezes nós nos perdemos com isso, né? Nós esquecemos dessa máxima e às vezes nós atropelamos determinadas coisas. Portanto, o encarnado cônscio de seus princípios ajuda a evolução do seu espírito, proporcionando com sua boa vontade de ajudar a cooperação, o cumprimento de sua missão. Se não cumpri-la totalmente, fazendo melhor do que puder, sem acrescentar nada, mas quanto sua volta será recebida com satisfação por seu grupo de apoio, pois, embora não fazendo o que estava previsto, faz o que foi ajudado. E aí nós vemos espíritos de várias categorias aqui nesse meio, né? Eles vêm o quê? Para nós aprendermos com ele e ele aprendermos conosco. Porque através do exemplo é a melhor maneira de se aprender. Não através do conhecimento, mas do exemplo que a gente dá, nós passamos para o outro melhor aquilo que nós praticamos na nossa vida do dia a dia. Porque, então, meus irmãos, é preciso estar sempre o mais disponível possível, que se possa para que tudo sempre seja mais favorável possível para que ambos os companheiros de jornada, o corpo e o espírito, também finalizando bem as experiências de nada mais do que a evolução dirigida, mas só alcançada, quando encontra ajuda, portanto, esteja desde já ciente de que aqui representam uma boa parcela daquilo a que veio fazer. O espírito e juntos possam estar sempre em direção constante à luz, à paz e ao amor. Não dá tempo. O silêncio. O silêncio é uma base que tem o encarnado de grande valia para a sua atuação. O silêncio é importante. O silêncio é uma causa ou um sintoma principal da fé. Quem guarda silêncio está formando em seu redor uma condensação de fluidos balsejos que serão distribuídos a seus irmãos necessitados. E quando este ato se consome, também o homem está em comunhão estreita com seu ponto de apoio, que é o seu coração. Guarda de todos os sentimentos, porque, não dizê-lo, o manancial de energia, fonte revitalizadora do ser humano. O dever do silêncio se faz presente sempre onde existe sofrimento. Não se pode impor o silêncio como um modo de intercâmbio obrigatório da fé e da caridade, mas quem está em silêncio está mais concentrado em seu cerne de energia. O ser humano trabalha em perfeito silêncio. Falamos de seu corpo físico, dando energia a todos o seu conjunto, pois o homem constitui, como é de tantas energias, fala a elas pela voz do silêncio, poderosa arma para quem serve. Não interpretam no pé da letra. Quando nos referimos ao silêncio, o silêncio é um estado da alma e o coração em reflexão. Portanto, o homem pode colocar sua voz alta e estar silêncio interior. Uma parte não se respeita a outra. Portanto, notem e avaliem o silêncio que nos referimos. Este é a base de todo o seu poder e poderá ser uma fonte para manutenção do seu próprio organismo. O amor é alimento, é um néctar que sai dos pássaros, das flores, dos frutos, e nós observamos uma coisa. Quantos de nós gostam de estar perto de pessoas que nos emitem bons pensamentos? Aqueles que não são de bom pensamento, a gente
não se fica muito perto. Por quê? Porque ele nos traz não aquela harmonia, mas nos traz alguma coisa que nos incomoda. E eu gostaria de agradecer a vocês pelo esse silêncio e dizer a vocês, se eu não pude aqui atingir aquilo que vocês precisavam e queriam ouvir, tá? Eu prometo e vou pedir à diretoria que me escale outra vez. Tá bom? Se vocês assim o quiserem, né? Estarei à disposição de vocês. Por quê? A única maneira que eu possa pagar a minha dívida que eu tenho com a espiritualidade é fazendo alguma coisa. Né? Eu estava conversando com uma companheira aqui no início e ela faz campanha do quilo. E eu, de brincadeira, disse para uma pessoa assim, eu sou muito tímido para fazer campanha do quilo. Aí ele disse assim para mim, e como é que você não é tímido para falar em público? Mas foi um termo de mexer com ele. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e vou agradecer com uma prece que tenho certeza que vocês não ouviram em lugar nenhum. Vão ouvir hoje pela primeira vez. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa prece, tá? Para esse encerramento. Amado Deus, que possamos compreender, torna-nos úteis e sinceros, pois o conhecemos, que através do nosso exemplo possamos demonstrar àqueles que não o conhecem a sua inefável beleza e seu imenso amor. Que assim seja, graças a Deus.